Laroye Mojubá. Com duas palavras, apenas essas duas palavras, eu digo muita coisa. Quando a palavra vem carregada de significado, ela transcende o verbo. Quando a palavra está carregada de sentido, de sentimento, ela ganha sentido, porque palavra é poder. Então, vale a pena a gente perguntar, como você tem dado significado nas suas palavras? De quais sentimentos está carregada a sua comunicação? Palavra é feito magia, feito feitiço. Enfeitiçamos o outro a partir das nossas palavras. Comunicação é o poder de enfeitiçar alguém ou uma situação. Então, que feitiço tem tido as tuas palavras? De amor, de mágoa, ciúme, alegria, ódio. Palavra tem poder de construir, mas também de destruir. E não é à toa que Exu não desperdiça a palavra. Você conhece a ti mesmo ao conhecer o que sai da sua boca. Você já ouviu as suas próprias palavras? Já prestou atenção naquilo que você fala? Se as palavras que saem da sua boca fossem direcionadas para você, do que você estaria sendo enfeitiçado? Feitiço bom ou feitiço mau? Mas a gente não pode se esquecer que pensamento também é feito de palavras. Que tipo de feitiço sai da sua cabeça? Tudo aquilo que sai da nossa boca revela os caminhos como a nossa mente funciona. As palavras que saem da nossa boca definem a construção, a materialização da nossa vida. Tipo, se você reclama, você está chamando de volta aquilo que não te agradou. Entende? A gente precisa ouvir o que sai da boca da gente. Exu, bem no dia que a gente vai falar de comunicação, coincidência? Não. Claro que não. Comunicação é um dos campos mais conhecidos e associados a Exu, orixá e linha de trabalho. Tudo começa por Exu. É ele que faz essa ponte entre a gente e o sagrado. Exu fala por muitas bocas, ouve por muitos ouvidos, olha por muitos olhos e pensa por muitas mentes. E Exu não desperdiça a palavra. O que define o seu caminho é a sua direção, é a sua comunicação. Saber se comunicar é saber chegar. Saber se comunicar é saber se libertar. E é por isso que a Priscila hoje vai falar para a gente como é que a gente deve se comunicar. Porque, afinal de contas, os nossos maiores problemas surgem pela falta de comunicação ou pelo erro de comunicação. E aí, essa princesa veio trazer essa aula para a gente aprender a se comunicar, para a gente aprender a falar. Pri, mais uma vez, obrigada do fundo do coração por você ter aceitado esse nosso convite e por ter preparado com tanto empenho, porque eu vi pelos seus stories lá esse empenho, essa entrega que você está trazendo para a gente. Eu não vou poder ficar aqui, mas depois eu vou assistir tudo no gravadinho bonitinho. Mas a palavra é sua, o espaço é seu, o Setuba é seu a partir de agora. Seja muito bem-vinda. Gratidão por isso. Nossa, estou aqui emocionada. Na expectativa, uma expectativa boa, né? O nervoso que você falou mesmo, que deixa a gente alerta, que deixa a gente nesse cuidado, né? Com o que vai falar. Porque quando eu ouço você falar e vai ensinar a comunicar, assim, ó, chega aqui, para. Que desafio, né? Gratidão por essa oportunidade. A gente vai só, a Damaris vai mandar a gente para algumas salinhas, que são os tratamentos e tudo mais, e aí você já começa o Tá seu... bom, vou ficar no aguardo, então. Mas você pode, se você quiser começar a introduzir. Tá. Fique à vontade. A Ana vai jogando a gente para lá e a gente vai te ouvindo. Daqui a pouco a gente só some da sua frente. Mas... Então tá. Então tá bom.
Então, vou começando. Primeiro, agradecer, então, a todas, todos que estão aqui com a gente hoje por essa oportunidade. Afinal de contas, comunicar-se é uma via de mão dupla, né? De conjunto, dessa entrega, dessa possibilidade. Então, acredito que cada um que está aqui já está aberto, né? Para esse aprendizado, para a gente trocar, principalmente, porque eu quero muito deixar o espaço aberto para quem quiser contribuir, tirar dúvidas, enfim. Agradecer também a Rê, que foi quem me indicou através do trabalho de vocês, então, comunicar esse amor, carinho que eu tenho por ela, aproveitar dessa oportunidade. Acredito muito que esse é o caminho da comunicação, de estreitarmos os nossos laços, da gente se perceber também. Então, começar. E a partir disso, eu vou começar com uma provocação. Então, comunicação não violenta, eu trago uma provocação, mas que é importante a gente desconstruir alguns conceitos. Então, quero deixar uma pergunta inicial para cada uma que está aqui. Você está disposta a se comunicar de uma forma não violenta? Como que isso chega para você? Talvez até trazer de uma forma menos violenta, porque quando traz o não violenta, é tirar completamente a violência, né, do espaço. E será que a gente tem já esse preparo? E aí trazer, você vê possibilidades, você vê ganhos em se comunicar de forma menos violenta? E aí pode ser que de pronto venha aí alguma resposta que logo você deixa de lado e fala, não, tô aqui, poxa, realmente eu quero, né, vim aqui para entender mais sobre isso. E aí eu te convido a acolher essa parte que inicialmente talvez tenha dado uma brigada, assim, de leve, de não sei se quero, não... Talvez tenham vindo pessoas, assim, na sua mente que com aquela pessoa já não sei, posso decidir por pessoa, assim, né? Dá para a gente negociar isso daí? E esse é um ponto, né, que a gente precisa desconstruir, porque muitas vezes a gente entende que para se comunicar de forma não violenta, a gente vai precisar engolir sapo, talvez uma expressão que a gente conhece bem, vai precisar estar sempre no positivo, e não é bem assim. E o mais importante do que isso é a gente entender que o conflito inicia-se em nós. Então, aqui eu vou convidar você para se conectar com você mesmo, com a sua essência, com a sua criança, com a sua história, para entender que essa comunicação, muito mais do que proporcionar isso para o outro, é proporcionar isso para você mesmo. A comunicação, ela começa no nosso interno. A gente só chega a falar ali de uma forma, vamos dizer assim, inadequada para o outro, porque aquilo ali já estava borbulhando dentro de nós. Então, deixar essa reflexão para cada um, para cada uma, e principalmente desse sentido, de acolher. Nós somos a soma de várias partes. Eu sempre reforço isso no meu trabalho, porque a gente tende a rejeitar algumas partes nossas, isso porque nos ensinaram que, por exemplo, sentir raiva não é algo adequado. E a gente vai falar um pouquinho sobre as emoções hoje, né? Então, eu quis começar trazendo essa pergunta, deixar essa inquietação para vocês. Eu vou tentar ao máximo seguir aqui o tempo, a Damares me passou entre 40 e 50 minutos, né? Então, vocês vão ver que eu estou aqui, ó, como boa virginiana que sou, estou aqui, ó, na organização. Talvez passe um pouco, gente, aí a gente, né, vai flexibilizando. À vontade, mas vai me sinalizando, Damares, qualquer coisa. E aí eu quero também começar, depois desse primeiro ponto, dessa pergunta, e deixar o espaço muito aberto, conforme eu for trazendo perguntas, quem quiser contribuir no chat, pode ficar muito à vontade, sempre muito enriquecedor. A gente está falando de comunicação, então esse movimento realmente. Eu queria começar tirando, desmistificando, né? Eu falei para ela, poxa, que peso, né? Ensinar a comunicar. E eu fiquei refletindo muito sobre isso nos últimos dias, ela até comentou ali pelos meus stories, realmente os últimos dias foram de preparação. Porém, não é a ideia que seja um curso, né? A ideia não é trazer com esse peso. Então, eu quero tirar esse lugar, né? Deixar aqui mais aberto, como se a gente estivesse numa grande roda, trocando realmente, como a Damares me falou de mais cedo, um grande bate-papo, onde eu não me coloco como especialista perfeito, olha, eu vou ensinar cada passo para vocês. Não, pelo contrário, trazer a vulnerabilidade de quem entende que é um processo. Acho que é muito importante, o primeiro passo, a gente reconhecer que esse é o nosso normal, está na nossa essência, termos compaixão pelo outro, porém não é o nosso comum, não é o nosso lugar do dia a dia. Quando a gente entende dessa forma, tira-se o peso, tira-se o lugar de cobrança, o lugar de culpa, porque a gente entende que é um exercício contínuo. Então, hoje eu vou trazer reflexões importantes para vocês, questionamentos, convite para desconstruir alguns conceitos, mas é importante partir desse lugar. De que hoje é um primeiro passo para quem nunca ouviu falar da comunicação não violenta, o mesmo para quem já ouviu falar é um dos primeiros passos, e a jornada
contínua. Então, sempre estar exercitando, sempre estar se observando é um primeiro ponto muito importante. E aí eu convido vocês para baixarem as barreiras. Barra de Axis é uma das técnicas que eu trabalho, que alguns de vocês podem conhecer, onde a gente convida, em essência, para entender que tudo é um ponto de vista interessante. Nada é real, nada é concreto. E isso também é uma essência importante para se comunicar de forma não violenta ou menos violenta. A gente entender que aquele conceito que você tem certeza que não é assim que é, para o outro talvez não seja. Então, sair desse lugar das certezas já ajuda muito a gente se comunicar de um outro lugar, de uma outra forma, com mais compaixão, com mais compreensão, não só pelo outro, mas principalmente por nós, porque a gente começa a questionar, será que aquilo que eu venho acreditando até aqui realmente é uma verdade absoluta? Então, baixar as barreiras é nesse sentido, de se permitir. Bom, se tudo é um ponto de vista interessante, hoje eu vou ouvir a Pri com essa curiosidade da minha criança. Eu vou convidar muita criança de vocês hoje também. Então, tragam essa criança interior de vocês para essa curiosidade de como será que é? Como será que é observar? Porque eu já comecei com essa provocação e para que vocês percebam essa parte de vocês que uma hora ou outra vai aparecer e falar assim, não, aí ela já está pedindo demais. Não vou encarar dessa forma. Relevar isso, gente, não. Então, fazer esses convites para vocês e deixando claro esse lugar realmente meu, de que os últimos dias foram dessa reflexão. Eu quis muito compartilhar com vocês como foi isso. Porque quando eu falei com a Damares a primeira vez, eu falei assim, eu posso trazer além da comunicação não violenta outros conceitos? Eu posso agregar? Porque ali eu entendi assim, poxa, eu trabalho com a comunicação não violenta, ela é parte do método que hoje eu criei e aplico nos meus vivências, nos meus atendimentos, mas é porque eu agrego ela com outros pontos. E tudo bem, então é isso que eu vou falar. Só que não, porque aí veio a virginiana e falou assim, deixa eu te falar uma coisa, você vai dar uma palestra, você não vai estudar mais a fundo? E aí, como eu falei agora há pouco, a comunicação começa interna. Então, eu estava ali, não, eu vou falar isso, eu vou trazer esse conceito, é importante agregar, e aí veio a dona Culpa, que eu chamo hoje ela de Dona Culpa. Eu dei um nome para mim. Eu não sei como é para vocês, mas eu brinco que a Culpa era quase que meu sobrenome. E a culpa, ela não vem sozinha, ela não chega do nada, né? Hoje eu trabalho com método, como eu falei, e ele parte do lugar de libertar a gente de 4 Cs, não só de um C da culpa. Porque eu entendo que a culpa, ela começa no lugar do controle. Então, aquela Priscila que estava, gente, eu vou falar daquela técnica e somar, e eu acho que vai, né, pode agregar para muitas pessoas, de repente falou, não, eu preciso ter o controle, cadê a estrutura disso daqui? Qual vai ser o primeiro passo? Qual vai ser o segundo passo? E sim, algum nível de controle, de preparação é importante, mas como é fácil a gente cair nesse lugar e pular diretamente para a cobrança. Ah, não, eu preciso estar muito preparado. Eu vou reler o livro. E o livro tem 360 páginas. O livro da comunicação não violenta. Então, imagine quão fácil foi de sair do controle, passar pela dona cobrança e cair na crítica. Ah, eu não vou dar conta. E rapidamente a gente vai para a culpa. E aí, por que eu quis trazer dessa forma? Porque a essência da comunicação não violenta é exatamente a gente se permitir ser vulnerável e dizer assim, poxa, eu ainda vou para esses lugares. E eu ainda vou ir muitas vezes para esses lugares. E quando a gente se permite reconhecer que a gente vai passar por esses lugares, fica muito mais fácil de ter compaixão por nós. E estender isso para o outro, entender que estamos todos aqui nesse exercício contínuo. E a comunicação não violenta traz na estrutura a solução para esse lugar que eu estava, assim como o método, como eu disse, que eu criei e que usa dela. Porque a comunicação não violenta, ela tem 4 passos também. Além do... Então, a gente tem os 4 Cs, que são dos desafios, controle, cobrança, crítica e culpa. E a CNV, Comunicação Não Violenta, nos traz 4 passos para rompermos com esse lugar, que é observar, perceber quais são os sentimentos que estão ali, nessa situação, nesse desafio, interno ou externo. A partir disso, entender qual é a necessidade que está por trás desse sentimento e, a partir disso, fazer um pedido. E você pode fazer isso com você mesmo. Então, onde que veio esse movimento? Observar, o que aqui em mim está pedindo tanto controle? Trazer o acolhimento, que é o nome do método que eu criei, daqui a pouco eu vou explicar para vocês. Com amorosidade, né? Observar sem julgamento, só observar o que tem aqui, o que eu estou vendo, o que eu consigo fotografar e filmar dessa situação, sem julgamento, sem tirar conclusões precipitadas. Quais são os sentimentos? É insegurança? É vontade de dar o meu melhor? Porque vão ter sentimentos que são potencializadores e vão ter outros que tendem a nos limitar. Reconhecer, mapear esses sentimentos é de extrema importância. Por isso a gente precisa se conectar.
E a partir do momento que eu percebo qual é a atitude que eu estou tendo, qual é a postura e quais são os sentimentos, eu começo a perceber qual é a necessidade que está por trás. A gente dá o meu melhor, legal, isso é importante. Como ela colocou, algum nível de nervosismo para a gente se manter ali em busca é importante. Mas será que não tem um pouco de insegurança? Será que eu já não estava preparada lá quando eu conversei com a Damares? Então, avaliar isso, trazer para um equilíbrio, se colocar em movimento para buscar o que de fato é necessário e se acolher, se amar, para entender onde já não cabe mais se cobrar, se criticar, até mesmo se culpar. Aí é onde a gente consegue, então, ter um pedido. Então, eu consigo chegar nesse equilíbrio, me preparar nesses pontos que são necessários, vão me deixar mais segura, vão trazer mais informações para compartilhar com vocês, mas também é um momento de respirar e falar, aqui eu já estou pronta. Então, eu quis começar trazendo esse movimento meu, ou seja, de conflito interno, mas que poderia ter virado um conflito externo. Até mesmo de eu me colocar assim, olha, dê uma olhada aqui na minha agenda, nem tinha visto que tinha um compromisso hoje, gente, acho que não vai dar. Ou até mesmo de jogar para o outro, falar assim, não, mas eu acho que ficou muito em cima, é pouco tempo. E a gente vai falar um pouquinho desse movimento que a gente faz no momento do conflito, né? De trazer tanto a culpa para si quanto para o outro. E qual é a solução disso? O mais importante, Pri, traz a solução, traz só esse movimento aqui que eu estou me vendo na sua fala, né? Eu quero deixar esse convite para vocês, inclusive. Percebam em que momento vocês deixam de se mostrar vulneráveis para vocês mesmos e, por consequência, para o outro. Quantas vezes, para não se mostrar vulnerável, você acaba indo para o lugar do controle, da cobrança, da crítica e da culpa, e quanto isso reverbera, impacta nas relações de vocês. Então, já deixo aqui essa semente, né? Porque eu vou trazer a pergunta, por que se comunicar de forma não violenta? Será que aquela pergunta que eu fiz no começo, né, veio ali fomentando, pensando, realmente, né? Eu já estou gritando, eu falo, eu me imponho, as pessoas fazem o que eu quero, por que eu mudaria isso, gente? Não tem porquê. E, de fato, né, se a gente for avaliar, muitas vezes no mundo a impressão que a gente tem é essa, de que quem grita, de quem se impõe, de quem age, às vezes, de uma forma até mesmo arrogante, e aí é claro que aqui já está entrando algum nível de julgamento, mas a gente vai falar sobre isso, mas são essas pessoas que conseguem o que elas querem. Será? E aí eu deixo uma outra pergunta, a que preço? Vocês vão ver que eu vou trazendo muitas perguntas. Barra de Axis traz, em essência, também esse ponto. Se tudo é um ponto de vista interessante, então quanto mais perguntas eu fizer, conectada com a minha essência, sem ouvir o barulho do externo, sem se deixar levar para lá e para cá. Quanto mais conectada com a sua essência você estiver, mais fácil você ouve essas respostas. Respostas que façam sentido para você. Não porque alguém te disse, não porque tem que, mas sim porque você sente que aqui fica melhor, fica mais gostoso. E se comunicar de forma não violenta, ir para uma vibração mais superior, de alegria, de amor, de compaixão, também traz esse movimento gostoso. Então, uma outra semente do porquê se comunicar de forma menos violenta ou não violenta é essa. Convido vocês a perceber como vocês se sentem quando vocês se comportam, se posicionam de uma forma mais agressiva e como que vocês se sentem quando vocês conseguem se manter em equilíbrio, no eixo ali. Independente do que o outro te traga. Desafiador, né? Já dá um movimento assim, como assim? Independente do que o outro me traga. Eu estou deixando aqui alguns pontos em aberto, e todos eles a gente vai conversar e se aprofundar, mas eu deixo desde o início muito aberto, reforço, para que vocês tragam as dúvidas que possam surgir. E aí, feita essa apresentação, eu gostaria de me apresentar. Porque, afinal de contas, quem sou eu para estar falando aqui de comunicação não violenta? Estou jogando um monte de pergunta para vocês, será que eu tenho as respostas? E eu falei, né, no começo, não tenho todas as respostas. A gente não vai ter, tá? E é muito importante que a gente saiba disso, de continuar se mantendo em observação. Porque lembra, nosso normal, nosso natural é sim a compaixão, mas o nosso comum, nosso hábito vai nos levar para o lugar de conflito. E eu posso dizer isso porque eu já admiti que o meu sobrenome era praticamente a Dona Culpa. E a Renata, que é essa minha amiga querida que me indicou para cá, sempre me fala quão calma eu sou. E aí eu vou estender para vocês que hoje eu me aproprio de ser calma, muito por conta do que ela me traz, mas muito também por ouvir de muitas outras pessoas isso. E eu não sei vocês, se vocês já se viram nesse lugar de alguém trazer uma referência a seu respeito, isso trazer um conflito interno. Para mim, até há pouco tempo atrás, isso trazia um conflito interno.
Porque a minha identidade, a minha forma de me ver até pouco tempo atrás era de alguém extremamente impossível. As pessoas ouvem eu falando com calma, me trazem muito isso. Nossa, você fala com uma calma, você fala e me traz uma paz. E para mim era tão desafiador aceitar isso, porque eu era a pessoa que gritava. Eu era a pessoa que, de criança, ficava ensaiando, olha isso, ficava ensaiando de como eu ia responder aos conflitos. Ficava assim, não, porque se a fulana falar assim comigo, aí eu respondo assim. E aí se ela falar, eu juro, eu era essa pessoa. Eu era a pessoa que engolia meu choro para não dar a vitória para os meus pais. Falava assim, falava para minha irmã tem uma idade bem próxima a minha, falava, não chora, você tá dando a vitória para eles bateram na gente, eles queriam que a gente chorasse. Então eu era essa pessoa. E foi uma busca, é um caminho. E tem um porquê de eu ter feito essa busca. Então, eu quero começar me apresentando profissionalmente e explicar para vocês o que uma coisa tem a ver com a outra. O que a Pri profissional tem a ver com a Pri no meu pessoal, na minha vida, na minha história. Eu sou terapeuta, eu trabalho com foco no público feminino, mas não significa exclusão do público masculino, significa apenas que eu escolhi me dedicar e me aprofundar nos desafios que nós mulheres temos, e que não são poucos, e que o mundo precisa ser desconstruído para que a gente possa, nós mulheres e homens, vivermos em mais harmonia, entendendo que temos as duas energias dentro de nós, as polaridades, mas o quanto é importante a gente integrar as polaridades, parar de viver nesse mundo que no externo também cada vez mais puxa, né? Ou você está de um lado ou você está do outro o tempo inteiro. E eu convido vocês a olharem para isso, olharem para dentro de vocês e reconhecerem, né, o yin e o yang, o masculino e o feminino que habita cada um de nós. Reconhecer também a luz que existe em cada um de nós. Hoje, eu, no meu nome, no meu trabalho, eu ancoro, eu coloco como Priluz. Meu nome é Priscila Figueira Branco, mas no trabalho eu coloco como Priluz. E por quê? Eu fiz questão de ancorar e reforçar no meu nome, porque exatamente por entender as polaridades. Entender que existem as sombras, que existem os desafios, que existem os conflitos, mas que a gente tem também essa luz dentro de nós, essa capacidade de transpor, essa capacidade de lidar de forma mais harmoniosa, com uma construção, com um exercício contínuo, como eu falei, mas ainda assim está ali, como possibilidade. E o quanto é importante, nos dias de hoje, a gente reforçar isso. E convido sempre, através do meu trabalho, da minha fala, para que cada um de nós também reconheça a sua luz. A luz também é no sentido de iluminarmos uns aos outros. E falar em comunicação não violenta é falar disso, da gente ir para esse lugar, né, de aos poucos desconstruir essa verdade absoluta que nos passaram, que a gente precisa sim estar em conflito e se defender. Da Priscila criança que acreditava nisso, porque, e aí eu me tornei terapeuta, eu vou contar um pouquinho por quê. Porque eu cresci num lar de conflitos, quem não, né? Quem não? Fico feliz por quem não, mas a maioria de nós cresceu. E no meu caso era meu pai, que era extremamente agressivo. Ele nunca relou a mão na minha mãe. Eu tinha exatamente essa frase para mim. Meu pai nunca relou a mão na minha mãe. Como se o fato de não ter encostado na minha mãe não fosse... deixasse todo o resto, né? Da postura dele, da fala. Claro que hoje eu entendo que foi o melhor que ele pôde fazer. Até recente tive uma oportunidade de estar com ele, dizer, entender, e deixo aqui para vocês, somos todos vítimas de vítimas. Então, a infância que nossos pais tiveram tem um desafio ainda maior, né? Era tido como agressividade, era necessário, era disso para mais, né? E se a gente for puxando os nossos avós, assim por diante. Quanto é incrível a gente pensar que hoje a gente tem a disciplina positiva, que é uma das técnicas que eu trabalho, que é uma abordagem voltada para a educação dos filhos, onde nos convida a sermos firmes e gentis, ou seja, não é mais sobre bater, não é sobre impor as coisas, mas não significa ir para um lugar de gentileza onde tudo tolera, onde tudo aceita. É entender essa criança como um ser que pensa, um ser que precisa participar da educação dele. E que incrível é a gente olhar para a nossa infância e perceber, olhando para o futuro, que isso está mudando. Então, eu coloco isso dos meus pais, mas de uma forma muito leve. Porque se por um lado eu via no meu pai agressividade, por outro lado eu via na minha mãe essa aceitação. E claro que era o olhar de uma criança limitado. A gente cresce e tem a oportunidade de rever, entender que não, né? Existiam ali movimentos, existia um contexto para cada um lidar dessa forma. Só que dentro daquele contexto que a minha criança via, eu achava que não, quem ganha aqui é quem está indo para o lado, ó, de gritar. Então eu vou para esse lado aqui. Então era aquela criança que se impunha, que falava, não, se fulano falar comigo assim, eu falo mais alto. E esse lugar, essa criança que cresce, indo para a adolescência, levando isso, claro que a gente sabe, cada vez mais, que a gente cocria a nossa realidade a partir daquilo que a gente acredita.
Então, essa criança se tornou uma adolescente, que se tornou mãe muito jovem, eu fui mãe de 16 para 17 anos, e a partir dali eu entendi que cabia eu ir para o outro lugar. Não, agora é o momento de aquietar. Como mãe que sou, falar mais doce. E aí eu fui para esse lugar. Ora estava em um ponto, ora em outro. E não coincidência, eu atraí, eu cocriei, eu entendi como verdade, como possibilidade, ter um relacionamento extremamente abusivo, onde eu me vi lidando com situações que me pareciam muito distantes, que para muitas de nós ainda parece distante, para nós, enquanto sociedade, parece distante, mas não é. De agressividade verbal, física, de me agredir, né, emocionalmente, dentro daquela situação. Então, eu precisei passar por esse nível de agressividade, conflito interno e externo, para entender que já não cabia mais para mim. Né? Seja em relação à minha maternidade, que eu não queria ser aquela mãe que gritava e que colocava de castigo, etc. Não queria mais estar numa relação que aquilo ali era considerado, em algum nível, aceitável, afinal de contas, eu estava ali. Então, ainda que por várias vezes dentro da relação eu ia, me colocava, gritava, não, eu estou me posicionando, ao mesmo tempo eu estava ali. Então, percebe como a gente falar em conflito é o tempo inteiro transitar por esse lugar interno que nos leva para o externo, que faz com que a gente volte com ainda mais agressividade para o nosso interno. Então, aquela pergunta que eu deixei no ar, agora eu trago com força. Por quê? Por que se comunicar de uma forma não violenta, menos violenta, cada dia menos violenta? Para que você viva dentro de uma realidade diferente, para que a gente construa uma realidade diferente. Eu precisei experienciar de várias formas que eu vou trazer para vocês aqui hoje, para que eu construísse e entendesse o mundo além daquele lugar que até então, por muito tempo, por várias vezes eu entendi. Essa vai ser minha vida agora. Foi isso que eu criei para mim, é isso que eu entendi em algum momento como realidade e agora eu estou dentro da situação. E claro que essa história tem, né, um final feliz, vamos dizer assim, afinal de contas eu estou aqui falando com vocês com esse sorriso que por muito tempo sumiu, né, de mim, esse brilho, essa luz que eu falo também vem desse lugar. E aí eu vou tirar um pouquinho a minha história para trazer o contexto disso para a fala de alguém que tem muito, mas muito mais base para falar sobre isso do que eu. Eu vou trazer um trecho do prefácio do livro da Comunicação Não Violenta, que foi escrito por Arun Gandhi, que é o neto de Gandhi. Vou pedir licença para vocês, então, para ler aqui, porque né, não tem como decorar. A não violência significa permitirmos que venha à tona aquilo que existe de positivo em nós e que sejamos dominados pelo amor, respeito, compreensão, gratidão, compaixão e preocupação com os outros, em vez de o sermos pelas atitudes egocêntricas, egoístas, gananciosas, odientas, preconceituosas, suspeitosas e agressivas que costumam dominar nosso pensamento. É comum ouvirmos as pessoas dizerem: esse é um mundo cruel. E se a gente quer sobreviver, também tem que ser cruel. Tomo humildemente a liberdade de discordar de tal argumento. O mundo em que vivemos é aquilo que fazemos dele. Se hoje é impiedoso, foi porque nossas atitudes o tornaram assim. Se mudarmos a nós mesmos, poderemos mudar o mundo. E essa mudança começará por nossa linguagem e nossos métodos de comunicação. E aí trazer a frase, né, bem conhecida de Gandhi, que é: seja a mudança que você quer no mundo. E aí eu vou tomar a liberdade de dar continuidade a isso e dizer que se, em essência, das barras de Axis, nós temos essa visão de que tudo é um ponto de vista interessante, se até aqui você criou uma vida que hoje você olha, em alguma instância, em algum nível, não precisa ter sido a minha vivência, não precisa ser uma relação abusiva, não precisa ser, eu tenho batido, castigado ou gritado com meu filho, com a minha filha. Eu sou educadora parental e ouço mães trazerem isso com dor profunda, porque é o que experienciou até aqui, é o que tinha de base. Não importa o que você trouxe até aqui. Não importa se hoje, a partir disso, você olha e vê esse mundo impiedoso, esse mundo que parece não ter outros caminhos. Eu te convido, como eu convidei no começo, a trazer sua criança, olhar curioso, de quem busca novos caminhos, de quem busca novas formas de ver, e dizer o quanto é importante a gente ser a mudança. A gente dá esse primeiro passo, e o primeiro passo vocês já deram. A gente está aqui trocando, se permitindo aprender. Ver de novas formas, como eu poderia falar diferente, como eu poderia ter uma conversa interna diferente comigo, o que eu preciso desconstruir nas minhas verdades para trazer uma nova percepção de mundo e trazer a partir disso o conceito. Falei que ia agregar algumas técnicas, né? A programação neurolinguística nos traz um dos conceitos principais, que mapa não é território, ou seja, que aquela visão que você está tendo até hoje é só um ponto de vista, você está vendo daqui. A forma mais fácil de mostrar isso é o número 6 e o número 9. Se eu estivesse agora na frente da Damares ou na frente da Luana,
a gente estaria vendo coisas diferentes. Eu estaria ali, firme, dizendo, não, é um 6, tenho certeza. Da onde eu tô vendo, é um 6. E você, do outro lado, dizendo, não, é um 9, com absoluta certeza. E ambas estariam certas. Porque o mapa, a forma que a gente está enxergando o mundo, não é território, não é um fato. É só um ponto de vista interessante. Quando a gente traz esse conceito, aí a gente começa a entrar na comunicação não violenta. Porque o primeiro ponto da comunicação não violenta é observar. Só que se eu observo a partir do meu ponto de vista, daquilo que eu entendi como verdade, fica complicado, porque eu vou passar pelos meus filtros, pelas minhas crenças. Se eu, Priscila, trouxesse para vocês sobre comunicação não violenta alguns anos atrás, muito provavelmente eu traria de uma outra forma. Eu falei, gente, besteira, vocês têm mais é que gritar, porque ó, esse negócio de não violenta. Mas foi me permitindo, claro que no meu caso, passando por processos, por desafios, que no meu caso foram necessários para eu perceber algumas coisas, até aqui. Porque hoje eu entendo que eu já não preciso mais caminhar pela dor. Isso é um ponto muito importante também para a gente entender. Se a gente foi criado por esses pais que entendiam que só o caminho era de agressividade, seja na fala, seja no castigo, seja até mesmo na agressão, nos tapas, enfim. O que você acha que você entendeu até aqui que é forma de aprendizado? Eu preciso ter algum nível de dor para daí eu aprender. E a comunicação violenta, a forma como a gente se comunica internamente é desse lugar de dor. A forma como a gente se comunica com os nossos filhos e filhas, com as pessoas com que a gente interage, é desse lugar de dor. A gente entende que para uma pessoa mudar o comportamento dela, ela vai precisar passar por algum nível de dor. Seja a gente deixando ela de lado nas nossas vidas, seja a gente sendo firme ali com ela, vou falar de um jeito que ela vai ver, e aí ela vai mudar o comportamento comigo. Falei que ia agregar algumas técnicas, então eu falei da PNL e quero trazer a disciplina positiva, que eu falei que é essa abordagem que olha para as crianças. Só que aqui tem um detalhe, todos nós somos crianças. Então, toda vez que eu falar da disciplina positiva e das crianças, quem tem filho, filha, lembra deles. Olha com esse olhar carinhoso, com esse olhar acolhedor para você, de quem até aqui agiu de uma forma, mas pode escolher hoje começar a trilhar novos caminhos. Mas principalmente, olha para a tua criança, com amorosidade, com acolhimento, olha para a tua história, honra os passos que te trouxeram até aqui e percebe. E aí eu vou trazer uma frase que para mim é a essência da disciplina positiva, que é: de onde tiramos a ideia maluca de que para fazer uma criança se comportar bem, primeiro precisamos fazer ela se sentir mal. Como que isso chega para você? Como que isso chega para tua criança? Será que eu ainda hoje preciso primeiro me fazer me sentir mal para daí eu me conseguir transformar, ter um comportamento adequado, um comportamento que eu considero bom? Será que é isso que na sua comunicação você tem colocado para o outro? Primeiro eu vou te fazer se sentir mal, daí você vai se comportar bem. E o que é bem? Qual é esse comportamento? Adequado e inadequado. Adequado e inadequado para quem? Percebe que, de novo, é sobre observar a partir de um lugar de desconstrução daquilo que você entendeu até hoje. Então, até o final, eu espero que tenham aí várias perguntas ecoando na cabeça de vocês, mas todas com respostas a partir da essência de vocês. Estava falando isso hoje na minha terapia. Deixa eu ver aqui. Gente, às vezes eu dou uma bugada nessas tecnologias, viu? Qual parte, Damares, você estava falando na terapia? Ah, do filho. Peraí, não. Me comunico de forma violenta com meu filho e com meus mais próximos. Já sei de onde vem, mas ainda assim não consigo mudar. Mesmo lendo sobre comunicação não violenta, olhando para a criança, entendendo o que eu sinto, mas na hora eu não consigo agir diferente. Isso é um ponto muito importante. É Fernanda, né, que trouxe. É um ponto muito importante. Por que eu quis agregar outras técnicas, falar de outros pontos de vista para vocês? Porque trazer o passo a passo da comunicação não violenta, ele pode muito bem te levar para aqueles 4 6 que eu citei. Porque você passa a ter a consciência, o conhecimento, só que você não se vê conseguindo colocar em prática. Por quê? Porque esse é automático que você citou. Vamos pensar como a mente da gente aprende. Ela aprende por repetição. Então, pensa que até os seus 30, 40, cada um aqui tem uma faixa etária, mas ainda que esteja nos 20. Esse tempo todo você aprendeu de uma forma. É dessa forma que se reage, é dessa forma que se impõe, é dessa forma que se comunica. Ainda que você leia, ainda que você se aprofunde, ainda que você veja sentido na comunicação não violenta, na disciplina positiva, que também traz muito recurso para a gente lidar diferente com nossos filhos e filhas, no automático, naquele momento ali da emoção, se você não tiver se reconhecido primeiro, percebido,
Percebido que crença é essa que te faz agir dessa forma, o automático vai prevalecer. Pri, então se eu me reconhecer, se eu me acolher, é automático? Então aí está a solução? De novo, não. Lembra que eu falei no começo? Exercício contínuo. Por isso a importância de se acolher. Falei que ia trazer meu lado pessoal, meu lado profissional, e exatamente por ter vivido tudo isso, é que eu comecei a experienciar, buscar conhecimentos, fazer formações, para daí entender que tudo aquilo que eu fui experienciando nos últimos anos e que me ajudaram a sair daquela relação abusiva, que me ajudaram a sair da relação abusiva que eu tinha construído comigo mesma para de fato conseguir me relacionar assim, para transformar meu maternário, e não que ele esteja num lugar de perfeição longe disso, mas de continuar transformando, foi exatamente cada passo que eu trago hoje no método que eu criei, que eu chamo de acolher. Porque é esse convite, sim, para a gente se acolher, para a gente parar de rejeitar o que existe de sombra em nós, mas principalmente os pontos que fazem com que isso seja possível. Hoje a ideia não é trazer sobre o método, então eu vou trazer de forma muito rápida, mas é importante porque eu trago na comunicação não violenta como uma dos recursos. Então o método, ele tem o primeiro passo, o convite para você se amar, para você se conectar, para ter um olhar otimista a partir disso, ou seja, buscar novos caminhos, começar a se libertar daquilo que já não faz mais sentido para você, porém de um lugar onde você honra aquilo que você já aprendeu, aquilo que você já vivenciou. E um ponto importante é se permitir sentir as emoções, reconhecer essas emoções. Então, Fernanda, e para todo mundo que ainda vê desafio, não só em lidar com os filhos, mas com outras pessoas, ainda que já tenha tido algum contato com a comunicação não violenta, eu te convido para reconhecer as suas emoções, dar espaço para essas emoções. Mesmo a raiva, aquela que a gente cresceu ouvindo que se aquieta, né? Não, ai, que coisa feia, menina. Não, você não já se viu, né? Tá com raiva e bater no irmão, enfim. E claro que o meu convite aqui não é para que vocês batam no irmão e nem ninguém, mas sim que reconheça a raiva. Reconheça depois que já fiz. Então, eu te deixo esse convite, Fernanda, de você reconhecer, perceber que emoção é essa que está vindo. Mas não só no momento de conflito, trazer isso para a rotina. Dá espaço mesmo para as emoções. Emoções positivas, sim, se permitir ser feliz, estar na alegria, ainda que em meio a desafios. Porque percebe que até as emoções positivas muitas vezes eram limitadas. Se controla, para, está parecendo uma doida, seja o que for, até hoje, às vezes a gente está ali rindo e aquilo ali a gente reprime. Mas também para as emoções que te limitam, que parecem trazer ali uma dor. Quanto mais espaço você dá para a raiva, para a tristeza, mais você pode se reconhecer e reconhecer o outro. Então, o primeiro ponto da comunicação não violenta é observar. E aí eu trouxe a importância da gente fazer isso no lugar de não nosso filtro, não partir do lugar que você entende o mundo. E sim de um lugar que se questiona, será que essa pessoa realmente está agindo dessa forma que eu estou chegando a alguma conclusão? Mas logo depois a gente vai vir para os sentimentos. E você só vai conseguir observar e reconhecer os sentimentos se você experiencia isso no seu dia a dia. Então, quero trazer o primeiro ponto com mais profundidade, que é o de observar, e aí a gente já vai para as emoções e entender melhor. Então, quando eu falo para você observar, mas sem ser de um ponto de vista seu, de uma crença, de um filtro seu, como que isso chega? Chega como possibilidade? Ou logo de cara você pensa, poxa, mas como que eu vou sair do meu lugar de observação, da forma como eu enxergo o mundo hoje? Será que só na curiosidade, só na pergunta, só trazendo essa essência de barra de axis que eu falei, né? Que tudo é um ponto de vista interessante, já é o bastante? Coloquem aqui para mim, se para vocês é simples, não é simples. Porque tudo é um ponto de vista interessante. Então, o que é real? Se tudo é um ponto de vista interessante, observar. Então, o que eu estou trazendo aqui? Vou trazer através de exemplo. Primeiro conflito. Você chega em casa, seu marido, sua mulher, seu filho, sua amiga, enfim, quem mora ali com você, sua mãe, seu pai, tá com uma cara feia. E pela tua experiência, aquilo significa assim, o que foi que eu fiz? E aí você já fica na defesa, e hoje vai ter briga. Independente de quem é, se é marido, se é mulher, se é filho, já tá ali, armado. Será que aquela pessoa tá com aquela cara porque você fez algo? É aqui que começa a brincadeira, observar, lembra, sem julgamento. Pri, mas você está me dizendo que é real, então eu estou observando e é a minha conclusão. Eu já vivo com essa pessoa há anos, é minha mãe, eu conheço desde que eu nasci, ela sempre que ela tá com essa cara, é porque eu fiz algo. E se dessa vez não for? E se dessa vez é uma dor de cabeça? Se dessa vez foi outra pessoa que chateou ela?
O que é real? Aquilo que você pode filmar e fotografar. Todo o resto é julgamento. Ou seja, se você mostrar uma foto para alguém, ó, essa é minha mãe, o que você está vendo aqui? Ah, eu estou vendo sua mãe sentada na mesa da sala. Todo o resto de conclusão é seu, não é? A partir do teu ponto de vista histórico. Tem uma história, tem um embasamento, Pri. Mas e se dessa vez não for? Percebe como já leva para um outro lugar? E se você parte desse lugar onde você se reconhece, onde você começa a perceber, nem sempre quando eu tô com a cara feia, amarrada, porque o que é uma cara feia, daí a gente começa a levantar aqui um monte de perguntas. É porque eu tô brava com alguém, às vezes é porque eu tô com dor de cabeça, às vezes é porque eu tô com fome, cansada. Olha a infinidade de possibilidades de uma cara que até então você entendia como ir hoje vai dar ruim. A PNL, ela traz um exercício que é muito interessante, que é o de 3 posições. Ou seja, você coloca, pode colocar inclusive no chão, eu deixo aqui o convite para você, quem quiser depois eu passo aqui, coloco no chat com mais detalhes, mas é basicamente o convite para você ver do seu ponto de vista, então você continua no seu lugar, o que eu estou vendo dessa situação? Você literalmente vai para o lugar da pessoa, então muda de posição mesmo, então é importante para a mente da gente ancorar esse lugar. Então, imagina que eu estou aqui discutindo com alguém. Eu vou agora para esse lugar. Eu quero ver do ponto de vista dela o que ela está enxergando. E por último, a gente vai para um outro ponto de vista que é o neutro. E é impressionante. Eu deixo o convite para vocês fazerem esse exercício, porque parece um exercício simples, né? Ai, primo, mas eu vou olhar, como assim? O campo, inclusive, age nisso. A sua mente vai entender de forma diferente e você vai ter um ponto de vista, mais um ponto de vista interessante. Mas mais do que isso, eu te convido para se perceber antes de perceber o outro e ficar nesse lugar. E, inclusive, ir até o outro para perguntar, o que você tem? E, de repente, você vai ter a resposta, hoje eu não consegui almoçar. E, olha, já evitou o conflito. Já teve uma comunicação diferente. Aprendi a investigar para não sair no automático. Perfeito. Por enquanto, ainda só com algumas situações e pessoas, mas a ideia é aplicar em tudo de forma equilibrada. Você percebe como traz um desafio assim, olha, com aquela outra pessoa ali, por quê? Porque já mexeu aonde? Nos teus sentimentos. Percebe que aí é um outro lugar. Então, primeiro observar, notar o que eu estou vendo dessa situação, e aí a gente vai para o segundo ponto. O que essa situação me desperta de sentimento? E, inclusive, olhar para o outro, o que o outro está de sentimento. Perguntar como você está se sentindo. Validar o sentimento do outro. Validar o seu sentimento. E comunicar isso a partir disso. Então, eu observo o que eu estou sentindo, ainda a gente está aqui em você, né? Então, como eu comunico isso para o outro? Eu estou me sentindo chateada, triste, com raiva, frustrada. Por quê? Aí a gente vai para o terceiro ponto, que é o da necessidade. Por quê? Qual é a necessidade que não foi atendida? É fome? Pode ser a coisa mais simples. Ou é um olhar, é uma conversa que não teve. Percebe? Só que para eu passei pela observação, para o sentimento, ir direto para a necessidade, talvez eu não tenha nem percebido qual é o sentimento de fato. Talvez eu tenha nomeado, eu acho que é fome, quando na verdade é tristeza. Porque a gente não é convidada a perceber nossas emoções. Então aqui vem o convite importante, acolher, para que você possa se conectar à sua essência, à sua criança, perceber quem é que está ali naquele comportamento, quem é que está impaciente, é você ou é a sua criança, a criança interior? Que lá atrás, quando tinha alguém tinha aquele comportamento com ela, de não ouvir ela, de não dar atenção, ela se sentia rejeitada, ela se sentia sozinha. Percebe a importância de se conhecer, de reconhecer? E é só a partir de você fazer isso com você, é que você pode fazer isso com o outro de forma com compaixão, com amorosidade. No meu caso, são casos bem específicos, a Fernanda trouxe. Na verdade, é com maternidade apenas, todos que estão em volta disso. Acho que Rhonda é a dona culpa. Com as outras relações eu já consigo aplicar. Maternidade ainda não consigo. Escuto sempre. Você é tão doce e calma falando. Me acalma, mas pergunta a minha mãe. Eu já ouvi isso também. Eu fico rindo quando ouço isso. Então depende de onde é. Realmente, se meus sentimentos não estão sendo acolhidos. Exatamente. E quanto é importante reconhecer que desse lugar de mãe é onde muitas vezes a gente é empurrada, a gente é colocada de uma forma a perceber que você precisa ser firme. Por isso que eu citei a disciplina positiva, é sobre ser firme e gentil. Então, não é sobre você não colocar limites para os filhos, mas você pode colocar isso entendendo outros caminhos. Só que o quanto a gente precisa reconhecer que, no automático, o que te ensinaram é você tem que impor limites,
Quem nunca esteve numa reunião familiar onde, em algum momento, alguma tia, alguém vem e fala assim, nossa, mas você não vai falar nada? Você não vai fazer... Nossa, ele fala assim com você? Nossa, ela pode fazer isso? Não tem esse lugar? Percebe como esse lugar de controle, de crítica, de cobrança, de culpa, ele está dentro de nós, mas ele também está no externo, o tempo inteiro. Olha aqui a comunicação acontecendo, olha o conflito acontecendo. Então, de novo, quanto é importante a gente reconhecer não só aquilo que a gente já consegue, mas também as nossas limitações. Onde é? Onde que é o gatilho? Onde que eu percebo? Tenta mapear isso, Fernanda. É sempre no teu maternar, porque a gente tende a generalizar. Com as outras pessoas eu consigo, mas sempre com os meus filhos eu não consigo. Será que é sempre mesmo? Ou tem algumas situações específicas que te levam para um outro lugar? Brinco que o meu calcanhar de Aquiles sempre foi a alimentação. Por quê? Porque eu já passei por momentos desafiadores da minha vida onde não era uma abundância de comida. Então, quando eu via meus filhos negando, já não era mais a Priscila no eixo dela, era a Priscila que estava lá naquela situação de lá de trás. Como assim você não vai comer? Como assim tem comida no seu prato e você não vai comer? Então, percebe como é importante a gente não ter só os passos. A gente não saber que a primeira observação, depois vem o sentimento, e aí vem a necessidade, e aí a gente vai chegar no pedido. Quanto é importante a gente procurar se conhecer para entender em que momento eu não consigo seguir nesse fluxo dos 4 passos. Quanto mais a gente se reconhece, quanto mais a gente se acolhe nesse processo, mais possível da gente conseguir transpor. Então, deixa esse convite para você analisar. Será que é sempre com os filhos? O que identifiquei na terapia hoje é que me comunica de maneira violenta quando sinto que estou sendo atacada pessoalmente, mesmo que não seja eu, seja a situação. Exatamente, Damares. Isso é um ponto muito importante que a gente vai falar no momento que a gente chegar no pedido. Porque se chega como uma crítica, se chega naquele lugar de exigência, a gente vai no instinto para o lugar de autodefesa. E qual é a melhor defesa? É o ataque, não é mesmo? Que é outra crença que nos ensinaram. Então, olha que importante a gente ir desconstruindo isso. Será que a melhor defesa ainda é o ataque? Será que a melhor defesa não é a gente perceber no outro, observar, perceber os sentimentos do outro e qual é a necessidade do outro que não está sendo atendida? Por que eu quis trazer e reforçar e fortalecer a ideia da disciplina positiva para vocês? Eu falei aqui, né? Todos nós temos a criança interior. Se a gente tem a criança interior, o amiguinho, a amiguinha também tem a criança interior. Olha que importante isso. E olha que incrível isso. Se a gente olhar para aquela pessoa entendendo que é a criança dela, muitas vezes, que está no comando. Percebe como só de pensar nisso, a gente já vai para um outro lugar? É possível de ir para um outro lugar? De repente, você já não está mais olhando para aquele adulto que está te confrontando. De repente, você está olhando para uma criança que só quer ser aceita, que em algum momento não teve alguma necessidade atendida. E, gente, quando eu falo em necessidade, eu falo em necessidades básicas. Eu falo em segurança, eu falo em amor. Então, percebe que é um outro lugar que aquela pessoa está te trazendo? Estou fazendo isso com meus pais e meus avós. Olha que incrível, olha que diferente. É o que eu trouxe, né? A gente entender que são vítimas de vítimas. Que diferente é a gente conseguir dar um perdão para os nossos pais, um perdão para quem nos fez mal, quando a gente entende que aquela pessoa está fazendo o melhor que ela pode. Mas não é aquele, eu não estou fazendo o melhor que ela pode vazio. Não, a gente realmente percebe, dentro da situação que ela viveu. E eu não estou aqui dizendo, eu comecei a palestra dizendo, gente, é um exercício contínuo, não é automático toda vez. Foi você, né, Luana, que trouxe. Eu consigo em algumas situações, mas com outras pessoas, é isso. Olha que incrível, o que está fazendo você conseguir com algumas pessoas? Mapeia isso, traz para o teu reconhecimento. O primeiro exercício que eu trabalho em todo e qualquer atendimento e vivência que eu faço com o método é, faça uma lista de eu reconheço, eu acolho. E esse exercício por si já é de muita mudança. Porque você traz o que eu reconheço, ou seja, o que eu já consigo, e o que eu ainda não consigo eu trago para um acolhimento. Olha, ainda não consigo. Então, no eu reconheço está a resposta que você precisa para o teu ainda. O que aqui eu estou fazendo que está dando muito certo, e que eu posso trazer para cá? Qual é o recurso que eu estou aplicando aqui que eu consigo trazer para cá? Então, isso é muito, muito importante. Então, vamos lá. Observar sentimentos, se conectar, se permitir sentir. Pri, você está falando para eu sentir raiva. E aí? Você falou que eu não posso bater nas pessoas, como que fica? Tá fechando essa conta, não. Eu quero deixar muito forte aqui o convite para vocês de sim, se permitir sentir raiva, de permitir aprender com ela, com todo e qualquer sentimento, mas entender que isso só traz uma informação importante para você.
Você não precisa fazer morada na emoção. Você não precisa falar, eu sou uma pessoa raivosa. Agora é assim, eu estou na raiva. Não, deixa vir. Se permite aprender com aquilo. Entender o que ela está trazendo. Qual é a necessidade que não foi atendida. E depois extravasa essa raiva. Como que é extravasar a raiva? Como que é extravasar a tristeza? Principalmente a raiva aqui, né? Porque a gente está falando da violência. 3 caminhos possíveis. 3 regras, melhor dizendo, para você ir pelos caminhos possíveis. Não se machucar. Então, não é sobre você se agredir física ou verbalmente. Não fazer isso com o outro. E não quebrar nada nesse processo. Tirando isso, o céu é o limite. Eu gosto muito de gritar. Claro que, né, não grito na frente dos meus filhos. Enfim, na rua também não, né? Senão não ia ser legal. Mas é um caminho. Intencionar que seja o grito, tá? Não precisa, de fato, gritar. Mas assim, vocês estão no carro, gente. É libertador. Recomendo, recomendo e recomendo. Socar o travesseiro é uma possibilidade. Dançar é uma possibilidade. Correr. Lutas. Muitas possibilidades. Quem já tem esse exercício na rotina e quiser compartilhar aqui no chat, olha, para mim funciona correr, para mim funciona... O que é importante, intencione essa raiva. Traz ela para a consciência. Não faz o dançar pelo dançar. Não grita por gritar. Traz quem é o motivo da tua raiva. Qual é a situação que é o motivo da tua raiva. Reconhece, dá espaço. Mas se permite transpor isso. Então, reconhecer os seus sentimentos, e aí é importante dar esse espaço para daí você ir para a tua necessidade. Aí, então dá espaço para isso. Deixa vir, independente de quem é, independente de qual é a situação. Se permita, isso não faz de você uma pessoa ruim. A gente, como eu falei lá no começo, somos a soma de várias partes, somos a soma daquilo que nós vivemos. Então, reconhecer é um passo importante. Essa criança muito triste dentro de mim, que fazia tudo certinho para ter amor, que fez eu levar para meus filhos na educação essas limitações. Olha que importante, olha que exercício importante, né? Então, isso aí. Eu posso falar um pouquinho? Pode, eu sou a mãe da Fernanda, ser. eu sou a mãe da Fernanda. Ah... E aí, eu hoje em dia, a Fernanda me ajuda muito, né? Ela é minha filha, me ajuda muito nessa autocura, em todo esse processo, eu já melhorei muito. E eu, justamente, estou me curando dessa criança, entendeu? Que eu tive uma infância, Nanda sabe, né? Muito complicada, só que eu não tinha essa consciência, né? Eu fui uma criança muito triste, não fui criada pelo meu pai biológico, minha mãe tinha questões com o filho, eu fui criada por um outro pai, fui, bem dizer, aspas, abandonada, entendeu? Por esse amor de mãe e de pai. E, na verdade, eu me lembro assim, que era uma criança que tentava fazer tudo certinho, né? A Nanda faz esse trabalho comigo, ela acompanha, por isso que hoje em dia ela consegue compreender o processo dela. Então, hoje em dia eu tenho essa consciência, eu me choquei um pouco quando você até falou isso, né? Às vezes você escuta algo, quando às vezes numa conversa, várias conversas já eu escutava deles assim, eu achava que eu tinha muito amor pelos meus filhos, né? Eu queria dar aquele amor. Só que eu tinha atitudes, e hoje em dia eu vejo eles falando, mãe, você era muito brava, a Fernanda sempre teve uma personalidade muito forte, sabe? Desde criança, dos 3, ela é a caçula, ela sempre teve. E isso, para mim, eu achava assim, como, né? Como você vai me enfrentar assim, enfrentar o pai, né? E aí isso fazia com que eu achasse um absurdo, porque eu nunca fui assim, entendeu? Eu era aquela criança que obedecia, fazia tudo certinho, estudiosa, procurava não deixar nada, nenhum furo, para não ter uma crítica, sabe? Algo que fosse me punir, porque eu já tinha tantas coisas que já me deixavam triste. Como é que eu ia fazer mais ainda para ter essa agressão? Então, aí para os meus filhos, eu acho que eu passei isso, entendeu? Eu queria que eles fossem assim, então, crianças disciplinadas, crianças... E hoje em dia eu reconheço isso, entendeu? Essa questão do acolhimento mesmo, que eu já ouvi deles, assim, eu falei, meu Deus, eu achava que era uma mãe tão perfeita, tão dedicada. Como vocês me falam isso, né? Isso, sabe? Até há pouco tempo, no almoço, eu fiquei tão chocada, porque são registros que ficam neles, né? Como ficaram em mim, da minha infância, mas eu, como mãe, sabe? Eu achava que eu era a melhor mãe do mundo. Assim, deixava faltar nada, educação, estudo, alimentação ali, tarará, com aquela correria toda com 3 filhos. E aí eu percebo hoje em dia que essa questão da violência era isso, sabe? De não permitir, de tolir, né? A Fernanda mesmo diz, nossa, eu fui muito tolhida, né? A Carla, então eu fico assim, meu Deus, mas hoje em dia eu estou com 65 anos agora, me trato, né? Estou justamente me tratando há muito tempo.
a espiritualidade me ajudou muito, e a Nanda, ela faz esse trabalho comigo, a minha filha, graças a Deus, que eu acho que eu vou partir melhor, né? E hoje Com certeza. Eu tento para os meus netos, sabe? Isso tudo que você fala, eu fico reconhecendo agora, e às vezes falo até com a Nanda, caramba, sabe? Não faça assim com o Mateus, sabe? Porque isso me choca, né? Mas é isso, entendeu? É impressionante. Meu filho também, o próprio Carlos, os três, tem esses impulsos, sabe? De regras, né? De não permitir, mas pela educação que eu dei, entendeu? Então, é perfeito. Mas isso vem, eu sei da minha infância, sabe? De coisas que... A sorte que eu fui buscando esse autoconhecimento, eu achei que eu já melhorei muito, espero. E eu tô vendo aqui feliz demais, porque a Fernanda foi colocando aqui que sim, você é a melhor mãe do mundo, que ela não troca por nada. Então, o quanto é importante, na sua fala, a gente reconhecer alguns pontos, né? Então, primeiro, assim, existia esse conflito, né? Muitas vezes a gente acha que para não ter o conflito externo, então eu vou evitar. Só que quanto é importante a gente reconhecer que aí já existe o conflito interno. E que existindo o conflito interno, existe uma grande chance de que em algum momento isso transborde. Isso ultrapassa os nossos limites e que chegue para o outro de uma forma inadequada. Eu quero muito reforçar isso, que não é sobre certo e errado. É o que é adequado e inadequado para nós mesmos, para o outro, para o mundo como um todo, né? E se a gente traz essa visão da comunicação não violenta, é sobre começar essa semente em nós, para que a gente possa transbordar para os nossos, para aquelas pessoas que convivem com a gente, e expandir isso para o mundo. Desconstruir essa ideia que eu compartilhei aqui, que a minha criança tinha de que não, se falam assim comigo, eu tenho que falar mais alto, porque é isso que nos ensina. Se por um lado, como você colocou, a gente era tolhida, né, a gente era ensinada a reprimir nossas emoções, é uma incongruência, porque ao mesmo tempo, enquanto sociedade, a gente é o tempo inteiro empurrada, colocada, que a gente precisa revidar, que a gente precisa fazer ainda pior. Né? A gente é colocada como boba, como tola, como, enfim, até coisas piores, se você não revida. Se você, como se desse a outra face. Não é sobre dar a outra face, você pode se afastar. Inclusive, é importante que a gente entenda isso, né? Que reconhecer, que acolher o outro, não é sobre se acomodar, não é sobre se acostumar a ser tratado daquela forma, muito pelo contrário, né? Reforço, não ser violento com a gente é reconhecer os nossos limites e colocar os limites para o outro. A disciplina positiva, a palavra positiva pode remeter a que tudo é o sim, mas não, pelo contrário. Existe um limite. E é importante porque o amor nos coloca limite. Né? É um caminho de amor colocar limite para o outro e colocar para nós mesmos. Então, se afastar de alguém que te trata de forma desrespeitosa, mas entendendo a partir desse lugar, de que essa pessoa está dando o melhor dela, de que tem ali uma necessidade. E quando a gente faz isso, a gente rompe de fato, porque já não está mais alimentando aquele lugar. E claro, é o que eu falei o tempo inteiro, entender que é um exercício contínuo. Eu trouxe aqui da minha vivência, e claro que existiu uma construção para olhar para esse relacionamento e me responsabilizar pelo que era meu. Porque a gente começa a entrar no pedido. E eu só coloco o pedido, eu só consigo me comunicar e dizer para o outro o que eu quero se eu me responsabilizo pelo que é meu. Se eu já passei pela observação, se eu reconheci qual é o meu sentimento, mas eu reconheci que esse sentimento não é pelo outro, não é a partir do outro. Ninguém pode nos colocar em fúria, em frustração, em tristeza. É a forma como a gente enxerga aquilo. E você trouxe um ponto muito importante. Cada um dos seus filhos tem uma visão daquela educação que você deu. Eu falo que a coisa mais rica que tem é a gente pegar irmãos, porque tiveram a mesma educação e cada um deu um significado diferente. Eu tenho 1 ano e 7 meses de diferença da minha irmã apenas. Então, a gente brinca que a gente é quase gêmeos. Ou seja, a gente cresceu na mesma casa, na mesma perspectiva, da mesma faixa etária. E cada uma entendeu várias situações de um lugar totalmente diferente. Então, o que é importante é a gente voltar para aquele lugar do controle, né? E se perguntar, qual é o controle que eu tenho da forma que eu estou mostrando para os meus filhos? Eu tenho controle até aqui. Eu posso falar de uma forma firme, porém gentil, eu posso ser respeitosa, eu posso usar de uma comunicação não violenta, mas entender que como chega na outra pessoa, incluindo os nossos filhos, já não cabe mais a nós. Quando a gente entende isso, a gente entende também sobre nós. Então, aquilo que está chegando para nós não é de controle do outro. Eu posso dar um significado diferente. E aquilo que eu quero pedir para o outro também não cabe ao outro interpretar. Então, a gente passou pela observação, pelo reconhecer os sentimentos, qual é a necessidade que a gente de fato tem, e é muito importante se perguntar,
Você realmente sabe qual é a sua necessidade que não está sendo atendida? Se conecte para saber. Saia do mundo externo e se conecta com a tua essência, com a tua criança, para entender. Não a necessidade que está aqui na superfície, não aquela necessidade do momento, mas a sua necessidade real. E a partir disso, você pode fazer o pedido. E aí o pedido é importante, eu até deixei aqui bem mais específico para vocês, porque o primeiro ponto é exatamente esse, ser específico. Se você não entende aquilo que você quer, se você não valoriza aquilo que você quer, como que o outro vai valorizar? E aqui, acho que nós estamos, na maioria, em mulheres, né? Então, eu vou pedir licença, acredito que estamos só em mulheres, mas, de qualquer forma, pode ser que homens assistam, então eu vou pedir licença aos homens para dizer, enquanto mulheres, isso ainda é mais desafiador, porque a gente foi criada para ser a mulher que tudo aceita, a mulher que se doa, a mulher que necessidade é minha? Imagina, primeiro eu atendo meus filhos, primeiro eu atendo o outro, e o outro, e o outro. Então, de novo, eu vou trazer a importância de se reconhecer, para que você perceba o que é que você de fato quer. Não aquilo que você quer que o outro ouça sem te criticar. Porque aí é que tá. Um mundo onde tantos somos julgados, como que é para você se posicionar sobre o que você realmente deseja? Como que é falar isso em voz alta, colocar para o outro, olha, eu estou me sentindo assim, então vamos na estrutura da CNV, né? Então, observou em você o que você quer, qual é o sentimento? Eu comunico para o outro. Olha, estou me sentindo triste porque você não está ficando muito comigo. Você precisa ser específica na necessidade também. No livro, ele traz um exemplo que eu separei aqui porque eu achei muito curioso, de uma mulher que fala para o marido, você tem ficado muito no trabalho, quero que você trabalhe menos. Poxa, né, ela coloca que aquilo está entristecendo ela, ela traz a comunicação. Porém, ela não é específica. O que esse marido faz? A partir da sequência, ele, na semana seguinte, ele passa a fazer um esporte. Então, ele sai do trabalho e vai para o esporte. Ele continua não dando a atenção que ela queria. Ela não foi específica. Ela só disse a ele que não queria que ele trabalhasse tanto. Ela não disse, eu não quero que você trabalhe tanto para que a gente possa ficar junto. E esse é o segundo ponto do pedido. Não fale aquilo que você não quer. Se atenha a afirmações positivas, a pedidos positivos. O que você de fato deseja. Não é sobre o que você não deseja, é sobre o que você de fato deseja. Olha que importante esse exercício. O que de fato eu desejo. Não o que me disseram que eu tenho que desejar. Como mãe, por exemplo, eu desejo que meus filhos... Eu tenho vivências com mães e sempre eu coloco, o que vocês querem do filho de vocês quando eles crescerem? O que você... Se você pudesse colocar, eu quero que meu filho se torne uma pessoa confiante, uma pessoa... Enfim, todas colocam obediente. E aí eu te pergunto, você realmente quer filhos obedientes? Primeiro ponto que vem é quero, né, gente? Fala sério. Eu quero, pô, falar um negócio e a criança obedecer, meu Deus, sonho de qualquer mãe. Mas vamos pensar a médio e longo prazo? Uma criança obediente é um adolescente que, quando o amigo vier e oferecer uma bebida, talvez ele aceite? Será que essa criança obediente é que sofre, como a Inêsa colocou pra gente? Será que essa criança obediente é quem acaba numa relação abusiva? Verdade. Em algum nível? E eu não estou falando de relação abusiva necessariamente uma relação amorosa. Às vezes a relação abusiva é dentro do trabalho. Quantas pessoas a gente conhece que estão ali já desgastadas no trabalho, Eu ouvindo passei coisas... por isso, Priscila, eu passei Olha, por isso mesmo. você vê que é importante? Hoje Então, eu reconheço isso. então você vê que não é à toa, né? Então, perceba a importância de você ser específico, a importância de sempre que possível trazer o outro para esse pedido. Então, é o outro que está precisando se comunicar com você? Traga o outro. O que você precisa? No que eu posso te ajudar? Valida se aquilo que você está disposta a dar é aquilo que ele precisa. Às vezes a gente pensa que o filho quer atenção, às vezes ele quer espaço. Às vezes a gente acha que o filho quer espaço, o que ele quer é atenção. Um exemplo. Se nem dos filhos a gente pode ter certeza, não, eu vou ficar hoje com meu filho porque ele está querendo atenção. Eu percebi que ele está dando um trabalho, deve ser porque quer atenção. Pergunte o que ele está sentindo. Pergunte o que de fato ele precisa. Perceba a necessidade que está por trás daquele pedido. Então, um outro ponto importante da comunicação não violenta é escute. Esteja presente. Não escute já tendo a resposta. Sabe aquela conversa que a pessoa mal terminou, a outra já está respondendo? Não, esteja presente. Damares, meu tempo está acabando, né? Só para eu confirmar, para eu dar uma acelerada ou não. Pode seguir. Pode seguir? A gente ainda Tá. tem 2 atendimentos, então pode ir indo. Então tá bom. Só para eu ver se eu dava uma acelerada ou não. Então, importante eu até repassar aqui para não deixar passar nada para vocês. Se eles... Ah, travou?
Tá bom, achei que era eu que tinha atrasado. Ela travou. Voltou? Voltou? Então tá. Então, trazer a barra de Axis também. Voltar para aquela pergunta que eu trouxe, esse convite desde o início. Sempre que você tiver um pedido, se pergunte quais são as outras maneiras que eu tenho de ter a minha necessidade atendida. Será que é só um caminho? Porque senão a gente corre o risco, de, como a Damaris falou, de cair no lugar da crítica. Por quê? Porque o pedido ele vem num tom de exigência. Já não é mais sobre comunicar como você está se sentindo, qual é a sua necessidade, para daí você fazer o pedido. Eu quero que você me dê atenção. Eu quero que você deixe de ir, sei lá, jogar bola com os teus amigos para ficar comigo. Eu quero que, né, para o filho, para a filha, que você deixe de sair para que você fique comigo. E assim por diante. Pode ser uma exigência, inclusive, com você mesma. Lembrando, desde o começo, reforçar que a comunicação acontece com você mesma. Será que não existem outras maneiras de atender aquela necessidade, que não só aquela que até então você acreditou que era a única verdade? Lembra? Então, a Inêsa trouxe, né? Eu criei os filhos acreditando que estava passando de uma forma, cada filho recebeu de uma outra forma. Então, olha que importante a gente reconhecer os significados que a gente dá para as situações, os filtros que a gente passa até a partir disso e as crenças, as verdades absolutas que a gente acredita a partir disso. Então, quando você for fazer o pedido, se conecta para saber o que você realmente quer, mas se conecta em essência. Não do lugar que até então fez sentido para você, daqueles tem quês. Sabe, eu tenho que? Não, eu tenho que agir assim porque eu sou mãe. Eu tenho que agir assim no meu profissional. Eu tenho que agir assim com a minha amiga. Você não tem que nada. Traz para esse lugar de leveza do que mais é possível. E, principalmente, evitar ser vaga. Então, quando você for colocar o teu pedido, coloca de forma positiva, de forma específica, se perguntando se esse é o único caminho e saindo desse lugar de que pode parecer uma coisa para um para o outro, entendendo, como eu falei, mapa no território. Ah, Pri, mas eu coloquei e é assim que eu entendo e o outro entendeu, trouxe uma outra coisa para mim. Mas qual é a visão de mundo do outro? A gente está aqui hoje nesse convite de desconstruir. E a outra pessoa que você vai se comunicar? Será que ela já se questionou sobre isso? Será que ela não está ali, ó, ainda na crença absoluta dela? Então, quanto mais específico você for, mais você consegue chegar nesse ponto. Então, e de novo a palavra reconhecer, para que você possa fazer o seu pedido, você precisa se reconhecer, se perceber. E eu falei, né, desse lugar que mal fala e o outro já está respondendo, quero trazer uma analogia para vocês, uma visão. Os relacionamentos de vocês hoje estão mais no lugar, e eu vi essa analogia alguns anos atrás, e eu tomei para mim porque fez muito sentido, e eu espero que faça para vocês também. Está num lugar mais de um jogo de tênis ou de um jogo de squash? Qual é a diferença? No jogo de tênis, no jogo de ping-pong também, a gente sempre taca a bolinha de um jeito, a pior forma possível, porque a gente quer que o outro não rebata. A gente quer que aquela bolinha caia e seja nosso ponto. Quantas vezes na nossa comunicação a gente age assim? Eu vou falar, sabe a Priscilinha, a Priscila criança, que falava assim, aí se fulano falar assim, eu respondo assim? Muitas vezes na nossa fase adulta a gente ainda está nisso sem perceber. Só que sabe qual é a essência que a gente precisa manter muito forte para nós? Normalmente num conflito, a gente quer a mesma coisa. Um exemplo, a Inêsa trouxe da criação dos filhos. Com certeza ela queria o melhor para os filhos e os filhos queriam o melhor para eles. É o mesmo sentido. Nos relacionamentos amorosos, ninguém casa, ninguém se relaciona, ninguém namora querendo... Gente, eu quero arrumar o pior namorado do mundo. Quero assim, ó, quero um negócio assim, de manhã, de tarde, de noite, seja ruim. Aquela relação assim que eu possa dizer para os outros. Ninguém quer em essência. Lembra que o nosso comum, o nosso automático, porque a gente escuta que relacionamentos são conflituosos, vai para esse lugar. Mas na nossa essência a gente quer ser feliz. E se a gente quer a mesma coisa que o outro, porque o outro também, da parte dele, quer ser feliz, por que a gente não pode fazer um jogo de squash? Um jogo de squash é em dupla. Então a bola ela é jogada de uma forma que chegue da melhor forma para o outro. Se a gente trouxer isso para a nossa comunicação, qual é a melhor forma de eu comunicar o que eu realmente desejo para o outro? Qual é a melhor forma que ele vai entender? Qual é o mapa do outro? Se eu consigo perceber o outro e saber, nossa, se eu falo dessa forma, o outro recebe tão melhor. Sabe, como a Luana falou, para algumas pessoas já estou conseguindo. Então, como eu disse naquele momento, qual é essa chave que você já virou que, nossa, consigo muito fácil? Claro, cada pessoa é única. Não é copiar e colar aquilo que você está fazendo com quem está dando certo.
mas é perceber o que em você muda. Será que é o tom de voz? Será que é alguma palavra que você usa e chega diferente para o outro? Será que internamente você está numa outra vibração? Lembra que eu contei a minha história e falei que eu precisei experienciar para sair daquela situação? Um dos pontos principais do método que eu criei é exatamente a vibração. E eu convidei vocês lá no começo também para perceberem, se perguntarem, quando você se comunica de forma não violenta e forma violenta, você sente diferente? Pode até ser que uma parte sua que aprendeu que o conflito é necessário e importante, fique ali. Nossa, detonei, ó. Não tenho até uma expressão, jantei a pessoa, um negócio assim que fala-se hoje em dia, assim, de meu, detonei o outro. Pode até ser que uma parte sua fique nesse lugar, mas e a paz que traz? Não é mais gostosa de sentir? O amor, a compaixão, o sentir disso, não é melhor? Isso tem um motivo, porque quando a gente está no amor, na alegria, na paz, a gente está numa vibração energética mais elevada. Isso, além de tudo, é potencializador na vida da gente. E eu já posso dizer para vocês, inúmeras vezes eu experienciei estar diante de uma pessoa que estava disposta a me fazer mal e vibrar no amor. Pri, como que você fazia isso? Lembra dos teus filhos, de alguém que você ama, do seu pai, da sua mãe, de um momento, até mesmo com aquela pessoa, que você foi capaz de amá-la. E traz isso. A tua mente não sabe o que é real e o que não é. Se você trouxer a lembrança, você está naquele lugar, você está naquele sentir, você está naquela vibração. E é imediato a mudança que isso pode provocar no outro. Agora imagina o que pode se fazer através do teu pensamento, de mudar, de você transformar esse pensamento a partir disso. Que afinal de contas é a criança do outro que está ali na sua frente. Imagina como é potencializador se você falar diferente para essa pessoa. Se você sair do lugar de ego, de quem quer responder, de quem quer detonar o outro e dizer assim, eu sinto muito por você. Eu posso te ajudar de alguma forma? É de muita transformação. Assim, façam esse exercício de estar ali num conflito e falar assim, gente, eu vou lembrar de algo engraçado. Ah, você está na alegria. Lembra do teu filho rindo, lembra de uma criança qualquer. Criança é vida, né? Criança é o remédio da alma da gente. Lembra dessa criança rindo, lembra da sua criança rindo. Lembra do que fazia a tua criança rir? A alegria, ela é uma vibração até mais elevada que o amor, gente. Tá? Só fica abaixo da paz, para vocês terem uma ideia. Então, ela é muito rápida. Isso dentro da programação neurolinguística, parte técnica, que falando um pouco, chama-se quebrar estado. Ou seja, você sai muito rapidamente de um estado, de uma frequência, de uma emoção, para uma bem diferente. Isso é totalmente possível. A mente da gente imediatamente faz essa mudança. Eu queria trazer esse ponto, reforçar a importância de você se responsabilizar pelo teu processo. E se responsabilizar, não é responsabilizar-se pelo outro. A escravidão emocional, que é como colocada no livro da comunicação não violenta, ela tem 3 etapas. Na primeira etapa, a gente se responsabiliza pelo outro. Então, a gente acredita que a culpa, lembra da dona culpa? É nossa, porque, fiz o outro sentir mal. Eu criei meus filhos e olha o que eu fiz. Não, você deu o seu melhor a partir dos recursos que você tinha. Segunda etapa, aí fica um pouco mais complicado, porque a gente já entende que não é responsável e aí a gente fica com raiva, porque você quer sair do lugar de responsabilidade. Só que o outro ainda está te, segurando. A terceira é libertadora, porque você entende que você só é responsável por si, pela forma como você se sente. E aí você se põe no lugar para o outro, de tornar da melhor forma possível para ele, mas não de um lugar de peso, de culpa, e sim de um lugar de fato, de compaixão. Eu tô tão em mim, eu tô tão no meu amor, eu tô no meu acolhimento, que eu posso olhar para tua criança, para tua versão adulta que tá aqui na minha frente e entregar o melhor, da melhor forma possível. Entendendo que a melhor forma possível é até onde o seu recurso cabe. O controle, como o outro vai receber. A primeira vez que eu ouvi, tem uma frase da programação neurolinguística que é a responsabilidade do comunicador. Pri, você acabou de falar que não é, como assim? Não estou te entendendo. Não estou te entendendo. Primeira vez que eu vi isso, a minha cabecinha falou, chega para mim, estou indo embora, nem queria me conhecer mesmo. Não curti, não é verdade, eu me recuso. Anos depois, já buscando estudos, já me profissionalizando, eu entendi de fato, e aí eu quero compartilhar com vocês. Sim, a responsabilidade sempre é do comunicador. Porque quando você está comunicando e o outro está na resistência, o outro não está disposto a te ouvir, o outro não está disposto a se abrir, cabe a você abandonar a situação. Cabe a você entender que você não tem controle de tudo. E que por mais que você dê o seu melhor, talvez o outro não esteja preparado para ouvir. E aí eu reforço a dica de vibrar. Vibre no amor por aquela pessoa. Mas entenda que não cabe a você transformá-la.
cabe a você transformar a si mesmo. Então, traga essa responsabilidade para si mesmo. E aí eu quero terminar trazendo alguns pontos importantes. Primeira coisa, se libertem de rotular as pessoas e se libertem de permitir que o outro te rotule. O primeiro ponto para ir para um conflito, exatamente o que a Damaris falou, quando a gente se sente criticada, a gente vai para a autodefesa. E a defesa, como a gente aprendeu, né? E ali ao longo da vida, é o ataque. A gente hoje aprendeu que não necessariamente, mas lembra, exercício contínuo, então pode ser que você caia nesse lugar. Comece a se libertar, a opinião do outro é só a opinião do outro. E a sua opinião é só a sua opinião. Então não vamos categorizar as pessoas, vamos começar a nos libertar disso. Um outro ponto é levar para o pessoal, que vem desse lugar, né? Quando eu ouço e imediatamente eu visto aquilo que me foi dado, poxa, fulano falou que eu sou grossa. Meu Deus, gente. Aí a gente começa a perguntar para todo mundo, você acha que eu sou grossa? Que fulano falou que eu sou grossa? Gente, fulano falou que você é grossa. Outro dia eu ouvi um áudio, esses áudios de TikTok, de coisas de internet, assim, gente, quem é fulano? Até minha mãe fala mal de mim. Quem é fulano? Vocês já ouviram esse áudio? Achei tão engraçado. Falou, disseram que fulano falou mal de mim. Gente, quem é fulano? Minha mãe fala mal de mim. Eu agregaria dizer assim, eu falo mal de mim eventualmente, né? A gente olha no espelho, às vezes a gente não está no amor completo, a gente está aqui trabalhando para esse amor completo. Então, trago esse lugar, né, de responsabilidade de novo, sobre o que você tem de controle, não sobre o que o outro tem de controle. E aí, pontos importantes que eu queria trazer é esse. Lembrar que comunicação não violenta, aliás, não é só verbal, então percebam-se. Às vezes a gente fala assim, mas gente, eu não falei nada. Fulano disse que eu tinha uma comunicação violenta, eu nem abri minha boca. Como que estava o seu olhar? Como que estava a sua postura? Sabe aquela assim, me segurem? Sabe aquele movimento assim de... Alguém tapa minha boca? Então, gente, já transpareceu isso daí pra galera, entendeu? Então, reforçar para vocês do quanto a comunicação começa no interno. Então, do quanto a gente precisa se conhecer e se trabalhar internamente para daí comunicar de um lugar mais amoroso, mais acolhedor. Acolher esse processo, queria muito, muito reforçar isso, entender que se é um exercício contínuo, vocês vão sair daqui, muitas coisas já vão fazer muito sentido já conseguir aplicar, mas muitas outras, muitas vezes, você vai olhar e falar assim, gente, não é, isso aqui não está me parecendo acolhedor, isso aqui não está me parecendo uma comunicação não violenta, respira. Lembra, você é humana, estamos aqui todos em aprendizado constante, né? A espiritualidade nos amparando para isso. Então, quanto mais a gente se acolher, entender as nossas limitações, maior a possibilidade de a gente conseguir transformar. Eu gosto muito de reforçar, acolher não é acomodar. Acolher é o primeiro passo para que a gente possa transformar. Então, reforçando, acolher o que é não rejeitar, é não fingir que não existe aquilo. Eu acolho, trago para mim, tá bom, eu tenho esse comportamento, realmente, eu grito, ou eu sou impaciente, ou eu falo de uma forma que não é legal. Traz isso, né? A Fernanda trouxe, poxa, traz isso. Agora eu escolho me amar o bastante para reconhecer que eu ainda sou impaciente com meus filhos, mas não mais daquele lugar de quem tenta controlar. Não mais daquele lugar de quem se cobra para fazer diferente, não mais daquele lugar de quem se critica e se culpa. De um lugar de quem se ama independente disso, apesar disso. Agora eu posso olhar de mais de perto, deixa eu ver aqui como eu posso fazer diferente. Quando a gente acolhe, a gente traz para pertinho. Então, trazer esses pontos para vocês. Importante de se valorizar, de valorizar os teus sentimentos, as tuas necessidades, para que você possa comunicar isso para o outro. Acredito que seja isso. Quase consegui ficar dentro do tempo, eu acho. E queria abrir espaço para vocês, enfim, para qualquer dúvida que vocês tenham. Foi ótimo, Pri. Tinha mais Gratidão. tempo ainda. Ah, é? Tem mais? Opa, peraí que tem um... Não, foi maravilhoso, muito bom. Se alguém tiver perguntas. Eu já fiz todas as minhas perguntas. Quando acabar... Uma pequena lista aqui. Eu também já dei meu depoimento, mas em relação ao relacionamento é impressionante, né, Priscila? Como eu tenho questões minhas, a Nanda acompanha, e essa dificuldade, né, de você tentar esperar do outro uma resposta que às vezes ele não está, né? Não quer ouvir, não está atento. Então, cabe a nós a mudança mesmo, né? Quer dizer, isso que eu estou tentando e realmente é impressionante, mas a gente vai aprendendo, né? Vai ajustando, né? Vai ajustando, verdade. Sim. Muito bom, amei a palestra, amei.
Gratidão, gratidão. Gratidão, eu que falo gratidão também. Tinha mais alguém que queria perguntar? Eu ainda grito, mas agora eu não fico mais na culpa. Olha que bênção. Ai. Tá vendo? Porque antes eu ia para a culpa, eu falei assim, eu gritei. Mas se eu não gritar, eu enlouqueço. Então eu tenho que extravasar de alguma forma. Então, Eu xingo, assumo. Pera aí que eu tenho uma lista aqui, porque tem isso aqui também. Mas, Isso Priscila, aqui, às vezes não é bom, tipo, assim, não, obviamente não xingar a pessoa, né? Mas é isso que você estava falando da raiva, né? Às vezes quando a gente dá na mesma moeda também, aquilo vai embora, você não fica guardando esse sentimento de mágoa, não? Então, aí é onde cabe a palavra ajuste. Porque se a gente pensar naquele movimento, né, de qual é o que a gente deseja em comum, é isso que a gente precisa se perguntar. Se o que a gente quer alimentar aquele processo, aí a gente vai para o conflito com a pessoa. Se o que eu quero é só extravasar, não necessariamente precisa ser com a pessoa. A gente já começa a mexer e ajustar. Cabe eu gritar tudo que é nome. Mas eu posso fazer isso eu e eu mesma. Eu, por exemplo, assim, eu tenho movimentos, né? Então, por exemplo, ainda tenho comunicação com o pai dos meus filhos, e isso, claro, que traz desafios ainda. Ele, né, como a gente falou, a gente se trabalhou, não necessariamente o outro, e cada um no seu tempo. E aí eu venho e me permito gritar, colocar para fora. E se é com xingamento, se ainda vem essa raiva nesse nível, é desse lugar. É do lugar de realmente trazer. E entendendo o que está ali naquele xingamento. Ainda é por ele? Aquela raiva é dele ou é de mim? De ter ainda conectado com aquilo que me foi dito. Por que aquilo que foi dito ainda pega para mim em algum nível? Então, isso é enriquecedor. Porque quando a gente extravasa de um lugar de consciência, então, que nem a Rê colocou, eu ainda grito. Mas olha como é só um ajuste. Eu grito, mas eu grito com quem? Eu posso falar para os meus filhos assim, a disciplina positiva, por exemplo, tem a pausa positiva, né? Eu falo que para mim, é a melhor ferramenta de todas, que é o quê? Eu preciso de espaço. É reconhecer o seu limite. Dizer assim, eu vou precisar que você se afaste agora. E, inclusive, ensinar para que eles façam isso também. Você está no seu limite, então vai para o seu quarto, extravasa lá. Não precisa ser no irmão, não precisa ser em mim, não precisa ser em você mesmo. Vai e deixa isso fluir. Mas olha o ajuste. Vai para o teu lugar, vai para o teu espaço. Escolhe qual é o teu meio, né? Então, hoje para mim é o grito, hoje para mim é o chuveiro, então eu vou muito para o chuveiro para trazer essa intenção, porque eu entendo, eu trabalho com o sagrado feminino, então para mim é muito importante a questão dos elementos da natureza, então eu entendo que aquela água também já está vindo para limpar, eu intenciono como se eu estivesse realmente numa cachoeira, então olha os elementos que a gente vai trazendo e como torna mais potencializador, né? Então eu trago o grito, mas eu trago para mim mesmo, né? Não no sentido de abafar, mas no sentido de extravasar. O xingamento também está presente. Se eu trago isso para o outro, eu ainda estou alimentando o lugar do conflito. Então é importante a gente ter clareza. Se é o que eu quero, se isso ainda faz sentido para mim, me posicionar, qual é o limite? Então hoje, quando eu me vejo me comunicando com alguém que eu tenho conflito, como a Luana falou, tem pessoas e pessoas na vida da gente. Tem pessoa que a gente fala o quê? Totalmente calma, e tem pessoas que vão nos levar para um outro lugar. Se pergunta, se permite se conectar e perguntar o que em mim ainda está nessa discussão. O que eu estou buscando nessa discussão com essa pessoa? Porque muitas vezes a gente já entendeu que o lugar que a gente está buscando, aquele pedido que a gente vai fazer, aquela necessidade que não está sendo atendida, ela não vai ser suprida ali. Pode ser que a necessidade seja só o de desabafar. Eu quero que o outro saiba como eu me sinto. Então, tá bom, então essa é a necessidade que você está cumprindo. E é importante ter clareza disso para a gente não sair com o conflito interno pior. Às vezes a gente vai sair de uma discussão com o outro nem lembra o que a gente falou, mas a gente sai ainda com mais raiva da gente, porque eu tinha que ter falado diferente, olha o tem que aí de novo também, né? Então, tudo é ajuste. É o que a Rê falou, eu grito, porque para mim é importante gritar, senão eu enlouqueço. É só uma questão de ajuste. Com quem que eu quero gritar? Né? Às vezes, gritar com o espelho, né? Deixa eu só ler aqui, é o melhor do mundo. Não, peraí que... Ixi, desceu tudo aqui. Ah, tá. Não, é que você falou de novo, que eu ia falar, foi no começo que ela falou que ela era a melhor do mundo. É coisa boa. Falou 2 vezes, tá vendo? É a melhor mãe. Ou veio mesmo pro começo, gente. Mas se vocês colocarem alguma coisa aqui não estiver escapando para mim, se vocês quiserem abrir o microfone, para mim tá aparecendo... Voltou tudo, eu não botei de Voltou novo. tudo, né? Ah, então tá. Que eu com tecnologia não sou assim. Eu falo palavrão com coisas não com a pessoa aí.
Tá vendo? Já extravasou. E esse do bem é bom. Exatamente. Então, assim, trazer o elemento fogo também. Colocar no papel aquilo que tá te causando raiva e queimar. Né? Só não pode plantar, gente. Não vamos querer mais. Só deixa o elemento terra fora dessa. Rasgar traz a intenção do elemento ar. Né? Então, Dançar, né? Dançar. Muito importante. Eu descobri essa medicina. Eu tô nervosa, eu começo a... Sabe o que eu faço? Eu aprendi com a minha prima. Eu ponho funk até Aí, suar e eu vou extravasando a raiva. Eu grito e eu xingo ali. Eu e na sala. E eu peço pros meninos. O momento é meu que eu tô nervosa. Sai de perto todo mundo. Aí cada um vai para um lado. Também. O único lugar que eu ainda não consigo me policiar é no trânsito. Eu ainda estou em aprendizado. Ali eu xingo a pessoa mesmo. Mas se xingar a pessoa, se xinga dentro do carro. Olha que ajuste importante. Eu xingo a pessoa dentro do meu carro. Então, olha aí. É ajuste, percebe que é só um detalhe? Você vai extravasar, mas não precisa chegar na pessoa. É ali. Eu xingo a pessoa, mas é eu ali no carro. É isso, já é um ajuste importante. Aos poucos você vai entendendo que a pessoa não necessariamente fez para me sacanear, pode ter mais ajustes aí. Mas olha que importante, já não é aquele lugar que eu preciso que o outro saiba que ele me lascou aqui. Porque o trânsito tem muito isso, né? A pessoa tem a necessidade de dizer para o outro assim, você não tinha que ter saído do teu carro da rua. Então olha que é um ajuste importante já também. E coisa que eu não consegui, que foi o que me ajudou bastante nessas nossas trocas da comunicação não violenta, começou com as crianças, né? Porque eu me sentia culpada quando eu gritava, mas eu não entendia que eu também tenho o meu limite, porque é mãe, tem que estar sempre ali, e não dá, tem momento que a gente também, né, é ser humano. Mas de conseguir me posicionar e externar aquilo que eu estou sentindo, coisa que antes eu não conseguia. Olha aí. De falar, eu não gostei disso, me deixou... E dar nomes para os sentimentos. Eu estou irritada, eu estou triste, né? Coisa que antes eu não conseguia. Eu simplesmente me fechava. E a pessoa falava, tá tudo bem? Tá tudo bem. E aquilo aqui dentro remoendo, né? Foi o que eu falei. E aí vem o vulcão, né? Acho que foi a Fernanda que colocou dos elementos. É muito importante mesmo. Porque aí a gente traz intenção, né? Foi a Luana. Exato. Traz, quanto mais intenção a gente trouxer, mais potente fica, né, o processo de transformação. E você falou isso, né, Rê? Então, quando eu coloco para o outro como eu estou me sentindo, é muito importante a gente reforçar, que é, então, falar, observar o que você está sentindo, né, trazer para o outro, mas trazer, assim, não culpabilizando o outro. Você faz com que eu me sinta irritada, por exemplo, né? Então, a comunicação não violenta, eu reforço muito que é um exercício contínuo, porque ela dá umas bugadas na gente. A gente fala, nossa, mas eu já estou me comunicando. Não. Você vai precisando refazer, escrevam aquilo que vocês forem falar, principalmente no começo. É muito interessante você visualizar. E aí você ir lapidando, porque você vai percebendo que ainda está num lugar de responsabilizar o outro, e aí a gente vai tirando até que a gente traz para nós. Então, assim, eu sinto tristeza, eu sinto raiva, quando... Então, não é o outro. Então, assim, a atitude do outro não é a que está sendo capaz de nos colocar naquele lugar. E sim a necessidade nossa que não está sendo atendida. Então, essa estrutura ela é muito importante, para daí, quando a gente for colocar o pedido, o outro não está no defensivo. Porque se eu já coloco o outro, né, então você fez com que eu me sentisse irritada, e o outro não está nem mais te ouvindo, né? Já está num outro lugar. Assim, não, você que se irritou, não? E aí virou um embolo de novo. E a gente fala, poxa, mas eu falei como eu estava me sentindo, e olha aí, não deu certo. Então, é importante a gente ir lapidando esses detalhes. E, de novo, ainda assim pode ser que para o outro chegue e ele não esteja aberto a isso e diga assim, não sei nem o que você está, né? Nem conectei aqui com o que você está falando. Então, é um outro ponto importante para a gente perceber. Mas é isso, ajustes. Eu falo pro Teus, eu já consigo falar isso para ele, né, pro meu filho. Quando ele tá muito nervoso, com raiva, eu falo para ele, vai pro seu canto, grita, faz o que você quiser. Eu deixo ele expressar aquilo. E eu também tenho esse costume, eu gritar sozinha, ficar berrando para eu soltar, ou ir pro chuveiro, deixar a água cair, para depois sentar e me comunicar. Isso acontece mais nos relacionamentos. Quando eu me relaciono na vida afetiva. Ou eu escrevo. E aí, quando eu escrevo, eu analiso o que eu escrevi. E aí eu consigo perceber que eu ainda me coloco culpabilizando o outro. Aí eu mudo toda a escrita até me enxergar ali dentro do que, na verdade, compete a mim e não ao outro. Eu também faço esse exercício. E é muito bom. Perfeito. É incrível, né? E o que é incrível disso, a gente percebe assim, no momento de conflito, a gente tem 4 caminhos possíveis. A gente se culpar,
que é o que eu falei lá no começo, ou a gente joga a culpa para o outro, não, você é quem está fazendo isso. O terceiro ponto já é muito rico, que é o de perceber quais são nossos sentimentos e necessidades. E aí a gente pode avançar, transbordar isso para o outro e perceber, tá, nessa situação, quais são os sentimentos e necessidades do outro. Aí vira algo muito rico. Porque aí a gente começa a pegar aquele mapa, que eu falei, mapa não é território, ou seja, eu estou vendo de um jeito, outro está vendo do outro, e a gente começa a aproximar. Então, assim, não vai mais ser sobre como eu enxergo, como eu funciono, tampouco como você. Se a gente vai se relacionar, seja em amizade, seja no que for, vamos começar a aproximar esses mapas. E aí é onde é rico, porque a gente começa a encontrar os novos caminhos, né? Então é bem incrível isso que você falou, é trazer para o visual, você poder rever aquilo ali e falar, nossa, gente, onde que eu tô? Qual parte minha que está nesse lugar? Né? Minha criança? Né? Qual é a dor que não está sanada aqui, para que a gente possa acessar essa dor? Então, assim, é de muita riqueza. E é muito incrível você ver, você traz, né, através do exemplo que a gente ensina os filhos. Então, um outro ponto do que você falou que é muito rico é isso. Então, eu trago para ele que eu me permito fazer isso e eu estou ali dando o aval para que ele também sinta e cresça, como a Rê falou, nomeando esses sentimentos, entendendo, reconhecendo. Então, a gente vai mudando, né, transformando o mundo a partir disso. Eu costumo falar isso mesmo, eu falo, o que você está sentindo? Ele não consegue, às vezes, verbalizar. Ele está sentindo raiva, ele fala, tô. Então, eu falei, então expressa isso, mas vai lá para o seu canto e expressa. Pode expressar sua raiva, sentir raiva é normal. Então, assim, eu já consigo meio que tentar trazer um pouco que é normal, que ele pode sentir, mas é difícil. Mesmo assim, é difícil. Às vezes também, quando ele é mal criado, e é isso. Quando ele faz alguma coisa fora, eu já puno ele, tipo, já dou um tolimento, e aí eu já sou agressiva. Então, entro naquele lugar que minha mãe falou, né? De toda uma educação, enfim, até de vivência dela. E sabe o que é importante? A gente aprender a não ficar nesse lugar da culpa, entender que se vem tão rápido assim para você, quanto é possível ressignificar de forma rápida. Que entra naquilo que eu falei lá no começo da vulnerabilidade. Porque a gente pode se permitir, enquanto mães, dizer para eles, inclusive, olha, esse comportamento que eu tive não é o adequado, né? Então vamos ressignificar. Né? E não é um lugar de culpa, não é trazer com peso, de nossa, a mãe foi a pior, nossa, me perdoa, olha que diferente a postura, né? E sim de estar segura, mas como humana que somos, e dizer assim, olha, esse comportamento que eu acabei de ter não é o que eu te ensino, não é o que eu considero adequado, então vamos conversar, né? Vamos fazer diferente. Isso desde a mais, assim, meu filho hoje tem 6 anos, mas eu já venho trabalhando com ele em alguns pontos, pelo menos uns 3, 4 anos, assim, e é impressionante como a criança, mesmo pequena, já consegue em algum nível alcançar, né? Então é muito incrível isso, a gente sair do lugar da culpa que fica ali no ciclo da dor, né? É isso. Então é isso que eu sou, é assim que é a minha postura. E não, tá, que eu agi assim, eu posso ressignificar. Então é bem incrível isso. Priscila, e é impressionante, eu falo para as meninas, né, para os meus filhos, como hoje os pais, as pessoas que querem, têm ferramentas, né, têm ajuda, porque na nossa época, na minha época, eu não tinha muito isso, entendeu? É que eu falei para ela, a gente ia achando, né, vai fazendo o que acha que está certo, mas eu percebo isso, como as crianças de hoje, os nossos filhos, no caso da minha idade, né, vocês que são jovens, como vocês têm essa visão, né, essa percepção, isso é muito rico, né? Impressionante, eu fico assim, feliz da vida, porque é muito bom, né, ter isso, as crianças terem toda essa base. É lógico que quando as pessoas buscam também, né, mas a gente vai espalhando isso, né? Eu faço esse processo, tentando, com a minha experiência, tudo que eu já aprendi até hoje, tentando passar isso, sabe? Porque é muito bom, né? É uma diferença incrível, muita diferença, assim, na educação, no comportamento, em tudo, em tudo. E quanto vai ser rico para essa nova geração e assim por diante, né? Que vem já desse lugar. Sim. Exatamente. E quanto é importante a gente honrar a nossa ancestralidade. Também. A gente entender que foi esse processo, né? Olhar para a sua geração, olhar para as gerações anteriores às nossas, entender um processo. Porque aí a gente entra no feminino e aí daria uma outra palestra, né? Porque a gente precisa reconhecer, né? Qual era o lugar da mulher? Né? Como que a gente era criado? Qual era essa limitação? Quanto a gente ainda carrega dessa limitação, né? Então, como a gente educa os filhos e filhas ainda é diferente, ainda é em algum nível. Então, aí é um outro movimento importante para a gente desconstruir também. Mas é o que você falou, que incrível a gente reconhecer que a gente já está em movimento, né? Sim.
E é muito doido, né? Aproveitar que a gente está com tempo, a gente vai falando. Sim. Eu estudo Tantra, né? E uma das vivências, as várias que eu faço, é justamente Tantra eu faço só com mulheres. Também para o sagrado feminino. O quanto a nossa garganta foi travada, né? Então, a cada vez que eu acesso a Kundalini, que é um exercício, a voz berra, assim. E aí vem toda a minha ancestralidade berrando. E aí eu lembro muito dessa comunicação, desse grito que é preciso colocar. Como a gente foi travada de gritar, de botar o som para fora, de expor o que sente, né? As sensações, inclusive até o prazer, o gemido, o gozo, né? E, cara, como isso é preso. Eu falei uma vez com a minha mãe, que faz todo sentido tudo, né? Quando vai olhar, então, para a parte feminina, faz todo sentido. Total, total. É muita coisa presa, né? Nossa, é incrível isso que você falou. E você sabe que eu tive uma vivência agora recente eu não estava gripada, eu não tive nada, e eu fui perdendo minha voz. E eu, quando criança, perdia muito a voz. E eu tinha muito trauma disso, porque hoje é bullying, né? Eu sofria dos meus tios, que eles ficavam, tá rouca de novo. O quê? Eles ficavam zoando assim. Você tá falando baixinho? E aí eu me vi naquela situação de novo, nossa, minha voz. E aí agora ela retomou, mas ela retomou diferente. Olha aqui que... E aí eu precisei fazer um processo e entender que, de fato, a minha voz mudou, porque o meu posicionamento mudou. Então, olha o quanto é isso que você está falando, né? E quando eu comecei a trabalhar, e eu trabalho, né, divulgo muito no meu perfil, faço live, enfim, era impressionante que você falou da garganta, mas até a minha dicção. Eu comecei a me gravar para eu entender, e aí eu depois avaliava, eu falava, gente, olha, até para eu falar, todo o meu processo do relacionamento me fez, né, é isso, era se conter. Então, até a forma de falar era totalmente fechada, assim, impressionante. É o que você falou, são detalhes, mas que é de profunda riqueza, né? Até hoje, Priscila, assim, nada a ver. Qualquer emoção que eu passo, assim, mas eu começo a ficar sem voz, fico rouca, sabe? E eu até tireoide, eu tive problema tenho, né? O hipotireoidismo, que eu acho que foi consequência disso também, entendeu? Nossa, é impressionante. Assim. É impressionante. Tem o contrário também, né? Muitas mulheres tiveram que aprender a se posicionar no grito. Sim. Então, tipo, tem essa coisa da gente não poder falar, mas também eu conheço muitas pessoas que falam, cara, eu sempre na minha família, tipo, tem uma amiga que tem 3 irmãos homens, e ela é a caçula ainda. Ela falou, eu sempre tive que aprender a me posicionar no grito. Então, hoje, a comunicação para ela é algo muito difícil, sabe? Ela não consegue se comunicar de outra maneira que não seja assim, gritando ou agressiva, né? Muito louco isso. Exatamente. Acaba que a gente tem essa visão que é o que eu estava comentando ali, né? Na minha história, em algum momento, a minha sensação é que eu precisei avaliar se eu estou ateando álcool no que já está no fogo, né? Então, porque é exatamente isso. Você entende que ou eu vou, né, me defender, me posicionando com mais agressividade ainda, só que aí vira um bolo só, né? Então, do quanto é importante reconhecer esse feminino que nos possibilita outros caminhos, mas também reconhecer o masculino que nos permite nos posicionar, mas esse lugar de equilíbrio, né? E a comunicação não violenta traz essa possibilidade, né? De, eu tô me observando, agora, a partir disso eu posso agir diferente. Mas do lugar da pausa também, porque senão vai no fluxo, né? Tá. Muito bom, Pri. Adorei. Caramba. Alguém tem mais perguntas? A gente pode continuar o papo, tá? Que eu tô esperando para ver se ela vai voltar ou se a gente vai encerrar aqui.